Bom dia, alunos do 8º ano. Vamos hoje dar início aqui às nossas aulas de Geografia. Apesar do quadro estar arriscado aqui em Matemática, porque eu estou sem apagador, meu apagador sumiu. Mas a gente vai falar aqui um pouco sobre os biomas da América, que não são poucos, são muitos. Justamente porque a América apresenta uma grande extensão territorial no sentido latitudinal, ou seja, norte-sul, o que vai diretamente associar essa variação vegetacional e climática. Alguns biomas têm uma importância um tanto quanto elevada, porque acabam influenciando na questão climática também, né? E na perpetuação de espécies endêmicas da região. Né? O primeiro bioma que eu vou falar aqui da América, o livro de vocês aí cita como bioma desértico, mas eu faço uma correção aí, porque não existe bioma desértico. Né? Eu vou ter aí um bioma xerófilo ou xerófilo, uma vegetação adaptada a um clima árido, que é justamente o clima desértico. A palavra desértica, né, está relacionada à ausência de vida humana, e não tem o porquê a gente falar de bioma desértico. Né? Vamos falar de bioma xerófilo ou xerófito, que é uma vegetação constituída por cactáceas, como cacto, mandacaru, xique-xique, coroa de frade. São vegetações destituídas de folhagem, coberta por espinhos. Por que ela tem essa formação? Justamente por conta da ausência de chuva existente no deserto. Essa formação ela tem essa característica para evitar o processo de evapotranspiração, acumulando água no seu caule e resistindo longos períodos de estiagem prolongada. E aí, consequentemente, eu tenho esse bioma denominado como bioma xerófilo ou xerófilo, e não bioma desértico, como é citado aí. Por que eu digo que é errado falar bioma desértico? Porque deserto, segundo o dicionário, é a ausência de vida humana. E vou ter lá no Polo Norte uma região também desértica, mas que porém é fria, né? Congelada, ausência de vida humana. E a vegetação que tem lá não é a mesma daqui. A vegetação que tem lá é formada por tundras. E a tundra é composta por líquens e musgos, que a gente vai falar já já sobre essa. Né? Mas o bioma xerófilo é constituído por cactáceas, o cacto, o mandacaru, o xique-xique, coroa de frade, etc. Saindo deste bioma, vamos para a savana, que na realidade recebe a denominação de savana na África. Né? Aqui na América, né? Essa savana ela ocupa a área onde nós temos hoje nosso cerrado brasileiro. Né? O cerrado também é conhecido como a savana brasileira. Né? Que é uma vegetação com troncos e galhos retorcidos, presença de espinhos, coberta com uma casca grossa, presença também de gramínea. Ela chega a ser confundida como o bioma da caatinga nordestina, mas o que diferencia é que na caatinga nordestina não tem gramínea, e no cerrado vai ter a presença de gramíneas, de gramas. E aí, consequentemente, eu vou ter essa formação coberta por gramínea no cerrado nordestino, no cerrado brasileiro. Né? O cerrado brasileiro que é denominado como a savana. Né? Mas a savana, ela tem de diferente. A savana africana tem diferente, como a savana brasileira, apenas as espécies animais. Como lá na África eu vou ter girafas, rinocerontes, vou ter zebras. Né? Aqui eu não vou ter esse tipo de animal. Aqui eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter lobo-guará, onça pintada,
né, algumas aves de rapina, o que aparece em nosso bioma de vegetação de savana brasileira, ok? Florestas tropicais e florestas equatoriais. Quais são as características dela? A vegetação densa, latifoliada, heterogênea e perene. Densa porque ela é fechada, né? Ela impede a penetração de pessoas nessa região. Latifoliada, apresenta folhas largas e arredondadas, que acaba protegendo a vegetação de pequeno porte das chuvas torrenciais, principalmente nas florestas equatoriais, que chovem diretamente todos os dias, né? E ela protege as chuvas de menor porte, a vegetação de menor porte, né? É denominada como floresta equatorial latifoliada, né? Heterogênea porque ela é verde o ano todo, ela nunca seca. Heterogênea não é perene, porque é verde o ano todo, nunca seca. E heterogênea porque apresenta várias espécies. A floresta amazônica, por exemplo, é a maior floresta do mundo heterogênea. Ela não é a maior floresta do mundo, ela é a maior heterogênea. Porque maior do que ela, eu vou ter a floresta boreal, também chamada de taiga, que está logo abaixo do Círculo Polar Ártico. E ela abrange tanto a América do Norte quanto a Europa e a Ásia. Por isso ela é considerada a maior floresta do mundo, a floresta boreal ou taiga. Só que ela é homogênea, apresenta apenas uma única espécie, que é o pinheiro. Ok? As pradarias. A pradaria é a formação basicamente de gramíneas, não é? Vegetação de pequeno porte que adapta a um clima temperado, onde eu vou ter um inverno muito rigoroso, não é? Eu vou ter, em certas épocas do ano, uma presença de neve, né? Agora os verões são quentes e os invernos são sempre muito frios, então a amplitude térmica é muito alta. A amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima anual, né? Ela é formada basicamente por gramíneas. No Brasil, algumas regiões chamam a pradaria também de campos sujos e campos limpos. Quando eu tenho um campo sujo, vai apresentar aí também alguns arbustos aqui e acolá, né? E aí eu vou ter os campos sujos. E aí, da vegetação desértica, a gente já falou que não existe vegetação desértica, vegetação constituída por uma cobertura xerófila, também pode ser chamada de estepe, né? Porque aparecem alguns arbustos. A tundra, eu falei para vocês, vegetação de regiões de altas latitudes, próximas às regiões polares, como é o caso da América do Norte. Ele vai aparecer lá no Canadá e também no Alasca, região que compõe os Estados Unidos e o Alasca. A tundra é formada por líquens e musgos, vegetação rasteira que serve como alimento para alguns animais endêmicos da região, como os alces, por exemplo. A floresta boreal é a maior floresta do mundo, também chamada de taiga. Ela apresenta uma folhagem aciculifoliada em forma de agulha, para evitar o atrito com ar frio quando eu tenho o período de inverno prolongado. E aí eu vou ter essa floresta boreal, né? Folhas em forma de agulha, denominada como aciculifoliadas, e fica logo abaixo do circular ártico. Vamos responder aqui algumas questões relacionadas às nossas aulas anteriores, desse capítulo, que nós falamos dos aspectos naturais da América. A primeira questão diz o seguinte: como se chama o conjunto de cadeias montanhosas localizado na parte ocidental da América do Norte? É chamado de montanhas rochosas, né? Não confundam, se ele falasse América do Sul, seria a Cordilheira dos Andes. Como ele está falando aqui da porção ocidental da América do Norte, eu vou ter aí as montanhas rochosas. Segunda questão: como é chamada a vertente que se destaca por localizar o Rio Amazônia, considerado o maior rio do planeta? Aí seria a vertente do Atlântico, porque ele acaba desaguando no Oceano Atlântico, no estado do Pará. É chamado de vertente do Atlântico, localizado no Rio Amazonas, ok? Terceira questão: o mapa abaixo indica a ocorrência de uma queda de neve na América do Sul. Observe o mapa e responda a questão. Que fatores climáticos denominam a distribuição geográfica da ocorrência da queda de neve na América do Sul? E aí, ó, a ocorrência da precipitação da neve na América do Sul está associada especialmente
as elevadas altitudes e latitudes que explica a sua ocorrência na porção mais ao sul da América do Sul e mais a oeste, associada à Cordilheira dos Andes. Então, eu tenho alguns fatores que influenciam o clima: latitude, altitude, né? E no caso da presença de neve, altitude, latitude, marinidade e massa de ar. No caso da presença de neve nessa região sul da América do Sul, eu vou ter apenas 3 fatores que vão influenciar na questão da presença de neve: é a altitude, a latitude e a massa de ar. A altitude, porque na região da Cordilheira dos Andes, a cada 100 metros que a gente sobe a montanha, a temperatura cai em meio grau. Como alguns pontos da Cordilheira dos Andes eu tenho uma elevação muito grande, superiores a 2.000, 3.000 metros, eu vou ter aí um rarefeito que, consequentemente, vai ter a presença de neves nessa região. E aí, consequentemente, eu vou ter essa função, que é a altitude, que vai influenciar na questão climática aí, despencando consideravelmente a temperatura dessa região. A outra questão é a latitude. Por quê? Quanto mais a gente se afasta do Equador, os raios solares vão deixando de bater com mais intensidade nessa região. A curvatura da Terra faz com que as áreas de clima temperado tenham a menor incidência de luz solar do que nas áreas equatoriais. E é justamente nessas áreas de clima temperado, são chamadas de área de média latitude, que eu vou ter aí também um inverno com queda de neve em algumas regiões, principalmente nas regiões mais ao sul dessas áreas temperadas. E aí, consequentemente, eu vou ter a presença de queda de neve. Né? Então, a altitude, a latitude e as massas de ar. Eu vou ter também nessa região uma influência de uma massa de ar denominada como MPA, massa polar atlântica. É uma massa de ar que ela, de certa forma, acaba levando uma temperatura muito baixa devido das regiões polares do globo, ou seja, do polo sul do globo terrestre, que vai promover uma queda de temperatura muito grande nessa região, provocando até a queda de neve em algumas regiões do Brasil e da América do Sul, do Sul da América do Sul. Na terceira questão agora, na página 229, tem aqui, ó, observe os climogramas e aponte quais os tipos de clima eles caracterizam. Na coluna, onde tem chuvas, que varia de 0 a 700, é a quantidade de chuva em milímetros, normalmente. Na coluna onde tem temperatura, é a temperatura ambiente, que é medida em graus Celsius. E esse J até o D aí são os meses do ano. Vocês notam que a maior intensidade de chuvas se dá dos meses de janeiro a maio do ano. Aí essa concentração de chuvas chega até ficar superior a 400 milímetros no mês de março, superior a 400 milímetros, ou seja, chove uma grande quantidade, um grande volume de água nessa região. As temperaturas também são bastante elevadas nessa região, o que me dá uma incidência de que essa região seria uma região de clima equatorial, que é justamente a associação de grande quantidade de chuva com altas temperaturas, é o clima equatorial. Já no climograma B, eu tenho aí uma menor condição de chuva durante o ano todo, principalmente nos meses de maio, junho, julho e agosto. Eu tenho uma queda considerável de chuva e temperaturas elevadas também, não tão elevadas como na região equatorial. Logo, eu vou ter aí o clima denominado clima tropical, que responde aí à quarta questão. Ok? Na quinta questão, é o seguinte: responda a parte do continente do mapa abaixo se refere. Depois escreva o nome respectivos países. Então eu tenho um mapa abaixo, que é justamente, você vai escrever aí o mapa da América do Norte, Canadá e Estados Unidos, ok? Então a América do Norte, que é constituído por Canadá, Estados Unidos e México, Você bota aí. A América do Norte é constituída por Canadá, Estados Unidos e México, fazem parte da América do Norte.
Vamos agora para as questões objetivas, questões de V e F e de marcar X. E aí, ó, primeira questão da página 230. Sobre a espacialidade geográfica do continente americano, marque V para verdadeiro e F para falso. É o maior continente em extensão norte-sul, verdadeiro. O maior continente do mundo, no sentido norte-sul, é o continente americano. Por isso, vai apresentar uma grande variedade climática e vegetacional. Letra B. Dentre as massas continentais, destacam-se por apresentar a terceira maior área territorial. Não, falso aí. Ela não é a terceira maior massa continental, né? Então, falso. C. Suas maiores altitudes estão localizadas na porção ocidental próxima ao Pacífico? Sim, na Cordilheira dos Andes e também nas Montanhas Rochosas. Então é verdadeiro aí a letra V. Ou a letra C, verdadeiro. Letra D. Os rios que fazem parte da vertente do Pacífico são muito extensos e em sua maioria são de planícies. Falso, é de planaltos os rios aí. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, ok? Segunda questão. Um dos biomas terrestres é caracterizado pelo clima muito frio, ambiente seco, precipitação baixa, geralmente em forma de neve. O solo principalmente congelado durante a maior parte do ano, chamado de permafrost, o solo congelado das regiões polares, degelando só a camada superficial nos 3 meses de verão. É habitado por plantas herbáceas, como o capim e o juco, e por animais como renas, raposas, lebres e lobos, que no inverno migram para as regiões mais quentes e se refugiam em túneis e tocas. Esse bioma recebe o nome de quê? Seria a tundra, bioma das áreas polares, denominado como tundra, que é formado por líquens e musgos. Denomina-se aí a chamada tundra, ok? Próxima questão. Sobre os rios da América, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. A primeira coluna está dizendo aí, ó, Rio Amazonas, Orinoco, Mississippi, São Lourenço. Coluna 2. Nasce a Venezuela, drena a extensa área denominada como planície, sendo navegável até por navios de grande porte. Seria aí o rio Orinoco, na Venezuela. Esse rio é um rio muito intenso, muito grande, um volume de água imenso. Né? Segunda alternativa, localiza na fronteira do Canadá com os Estados Unidos e liga os Grandes Lagos com o Oceano Atlântico. Seria o que aí? O chamado Rio São Lourenço. São Lourenço. Ok? Pronto, é o maior rio brasileiro e é formado a partir das águas dos Solimões e Negro. Seria o rio Amazonas. Se vocês errassem aí, poderia voltar para a quinta série. Né? E, por último, segundo o maior rio em extensão da América do Norte, sua formação se dá pelo encontro das águas de vários rios que desaguam nos Apalaches das Montanhas Rochosas, que seria aí o rio Mississippi. Então a sequência ficaria 2, 4, 1 e 3, ok? Quarta questão. Leia o texto abaixo e indique as alternativas que apresentam corretamente os nomes dos rios indicados por número 1 e o número 2. Na América Anglo-Saxônica, que no caso é formado pelos Estados Unidos e Canadá, deve ser dado um destaque especial ao complexo lacustre dos Grandes Lagos na divisa dos Estados Unidos e Canadá, que por meio da navegação fluvial, o rio interliga o Oceano Atlântico a esse importante área industrial dos dois países. Ainda nos Estados Unidos, na vertente do Golfo do México, um outro importante curso fluvial deve ser destacado, o Rio 2, ao atravessar uma rica planície fértil, interessante e aproveitada para a exploração agrícola,
este rio se transforma historicamente na mais importante opção de transporte e navegação voltada para o abastecimento das agroindústrias instaladas ao longo do seu vale. Que seria aí a questão alternativa, até ajudaria a gente, a alternativa anterior, até ajudaria a gente a responder essa questão, que seria aí o Rio 1, São Lourenço, e o 2, o Mississippi, alternativa B de bola. Então, quinta questão, associa a formação vegetal ao clima correspondente. E aí foi o que a gente falou agora há pouco, né? O clima polar seria o quê? A tundra, não é? O 1 botaria na tundra. O 2, clima temperado continental, que seria o que aí? As pradarias, onde é formado por gramíneas. 3, clima equatorial, floresta amazônica, falei para vocês, ali próximo à linha do Equador, floresta amazônica, e por fim, o clima semiárido, a caatinga nordestina, que é justamente um bioma endêmico do Brasil. Só existe no Brasil a caatinga, não existe em nenhum outro país do mundo. É uma vegetação tipicamente do Brasil, exclusivamente do Brasil. Ok? Sexta questão. No Oceano Pacífico, na região do Chile, norte do Chile, encontra o deserto do Atacama, considerado a região mais seca do mundo. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. A sua existência pode ser atribuída, entre outros fatores, à seguinte corrente marítima. Justamente a corrente fria do Humboldt, que impede a umidade chegar na região do Atacama, associado também à Cordilheira dos Andes, que impede a sedimentação dessas nuvens nessa região. E aí, consequentemente, eu tenho a corrente fria de Humboldt, ok? Que promove a existência do deserto do Atacama. Sétima questão, marque a única alternativa que traz somente fatores climáticos, isto é, aqueles que contribuem para determinar as condições climáticas de uma região do mundo. Então, seria o quê? Altitude, massa de ar, maritimidade e latitude, que eu falei para vocês sobre isso agora há pouco, ok? Oitava questão. A costa do Pacífico, a costa sul-americana, observando os países como o Peru, que possui uma economia fortemente influenciada por intensa piscosidade, ou seja, quantidade de peixes. Isso se deve à riqueza de nutrientes encontrados no litoral, especialmente os plânctons, que se proliferam ao meio dos fenômenos da ressurgência. Escolha abaixo a alternativa que revele a corrente marítima dessa região responsável pelos fenômenos, que de novo é a corrente de Humboldt, que ela provoca a ressurgência e, consequentemente, a formação de uma grande quantidade de plâncton, que, por sua vez, vai fazer com que a piscosidade seja muito intensa na região do Peru e muitas pessoas vivam da pesca na região, ok? Nona questão diz o seguinte: em relação às florestas tropicais úmidas, é correto afirmar que localizam-se nas mais altas latitudes do planeta. Não, né? Nas mais altas latitudes eu tenho aí as tundras, né? São constituídas de baixas e médias biodiversidade de forma alguma. É alta biodiversidade nas áreas de florestas tropicais. São ecossistemas mais bem preservados da Terra de forma alguma. É impactada intensamente pela ação antrópica. O homem destrói muito a formação vegetal das florestas tropicais. Tem uma composição de flora predominante latifoliada. Aí sim, como eu falei para vocês, florestas tropicais vai apresentar folhas largas e arredondadas. São chamadas de folhas latifoliadas, ok? Então a letra D está correta. A letra C reduz a umidade do ar por meio de evaporação. Muito pelo contrário, a evapotranspiração ela promove aí o aumento da umidade do ar, que formam nuvens e, consequentemente, chuvas intensas, como ocorre na região norte do Brasil. Décima questão, uma questão da FMJ. É um mosaico de coberturas vegetais que formam um diagonal que separa as duas florestas tropicais do Brasil. A noroeste, a floresta amazônica, e a leste, a Mata Atlântica. Esse mosaico se desenvolve numa área de baixa pluviosidade. As causas da pouca chuva e sua destruição irregular
estão associadas aos fortes ventos alisos que não trazem umidade para a região. O domínio morfológico tratado no texto é o quê? É justamente a caatinga, né? A questão é ligada, é um mosaico de cobertura vegetal. De uma forma diagonal que separa duas florestas tropicais, que é justamente a floresta amazônica e a floresta tropical, né? Logo a caatinga é uma vegetação de transição, né? E aí tem a irregularidade dos ventos alisos, consequentemente com a escassez de chuva. Aí eu tenho aí a presença de caatinga nordestina. 11. Quanto às formas de relevo, a América do Norte e do Sul apresentam em comum predominância de quê? De cadeias montanhosas e terciário a oeste do Planalto, atingindo ao leste, que é justamente a Cordilheira dos Andes e as Rochosas. São muito comuns, que fazem parte também do chamado Cinturão de Fogo, onde eu tenho também uma grande atividade vulcânica nesta região. Ok? 15ª questão, a Amazônia se estende desde a Cordilheira Andina até o norte brasileiro, recoberta um mosaico de formações florestais fora do território brasileiro. A floresta amazônica é reencontrada nos países, na região da Guiana, Suriname, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia e também Brasil, como foi citado aí. Mas é a resposta, a letra C, onde nós temos aí a presença da floresta amazônica. Ok? 13ª questão. Considere o texto e as afirmações apresentadas na Colômbia, no Equador, no Peru, na Bolívia. Os Andes dominam tudo. A influência dos Andes reflete-se a flora, a fauna e na economia e civilização de seus habitantes. Aí, alternativa 1, diz o seguinte: com um sistema montanhoso, os Andes constituem terciário de diversas altitudes, com o domínio de vastos altiplanos que chegam a superar 4.000 metros. Esse fator explica as baixas biodiversidade do país, dos países andinos, por apenas poucas espécies, destacando a diversidade de altitude. De forma alguma, a biodiversidade dos países andinos é muito grande, até porque uma boa parte da floresta amazônica também abrange a região andina. 2. A diversidade de altitude das regiões andinas implica um contraste climático significativo, inclusive nos segmentos das cordilheiras situados na zona equatorial, então sob o domínio de climas temperados, frios e sob planados elevados. Correto aí essa questão 2. A 2 está correta. 3. A distribuição vegetacional do domínio andino obedece o zoneamento vertical de 1.100 metros de florestas tropicais e 1.100 metros a 2.200 metros de mata heterogênea, com diminuição de espécies tropicais de 2.200 a 3.300 de mata heterogênea, com diminuição de porte superior a 3.300 milímetros. A ausência da vegetação arbórea também está correto aí o 3, que responde aí a letra D de doido. Letra D responde essa questão aí. 14ª questão, a Cordilheira Andina e o Planalto Meridional Brasileiro representam duas das mais importantes estruturas de relevo da América do Sul, de origem geológica e geomorfológica, a cada uma dessas estruturas pela ordem. Letra A, cadeia orogênea terciária com formação ligada à tectônica de placas e áreas de sedimentação paleozoica e mesozoica. Letra A, resposta correta. Beleza? E a última questão, 15ª, existência de extensas áreas secas localizadas nas costas ocidentais dos continentes em latitudes vizinhas em ambos os tropicais, é denominado essencial pela presença das correntes marítimas frias ao longo do litoral, que é a chamada corrente de Humboldt. Ok? Então, a resposta é a letra E. Gente, vamos ficando por aqui hoje, né? Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima aula. Fiquem com Deus e espero que em breve estaremos juntos mais uma vez. E até a próxima. Um abraço, eu sou Júlio.